meus amigos e amigas. Neste vídeo especial eu vou fazer algumas considerações acerca de um livro muito interessante para quem é da área do direito. Você que é estudante de direito, se não teve nenhum trabalho até agora, ou não houve nenhum professor de nenhuma disciplina que tenha recomendado, é muito possível que dentro em breve você possa vir a ter que realizar algum trabalho, alguma apresentação sobre uma obra chamada O Caso dos Exploradores de Caverna. Essa obra aqui, O Caso dos Exploradores de Cavernas, do autor Longfellow, que já virou um pequeno clássico do direito contemporâneo, na medida em que ele é bastante utilizado para a realização de trabalhos sobre introdução ao estudo do direito, ou mesmo filosofia do direito, ou hermenêutica jurídica, enfim, ele cabe em uma série de disciplinas que são ministradas no curso de direito. Mas eu acho que geralmente ela pode ser mais adequada a uma disciplina de filosofia do direito, porque há uma série de questões aí que você pode refletir sobre ela, e essa pequena obra nos leva a isso. Bem, eu vou apresentar para vocês aqui algumas questões que são pertinentes a esse estudo. Como eu falei, o autor é o Longfellow e o nome é O Caso dos Exploradores de Caverna. De que se trata esse pequeno livro? Essa obra traz para a gente um caso fictício, né? Mas trata-se de uma ficção neste livro, mas ele foi baseado em outros casos que de fato ocorreram e que nos coloca diante de várias situações de difícil solução para o plano jurídico. E daí a importância dessa obra para quem vai refletir sobre vários dos institutos jurídicos, sua aplicação ou suas aplicações e vários conceitos que estão dentro dessas disciplinas ou conceitos e institutos básicos, fundamentais do direito quando você começa a conhecê-lo melhor. A história vai nos mostrar controvérsias e dissidências interpretativas entre juristas, entre juízes da Suprema Corte, que vão analisar um caso seríssimo. Apresenta-nos também a obra o quão importante é a ciência da argumentação, e isso nós acabamos vendo bem claro nas falas e nos votos dos juízes ao julgarem o caso. O caso em questão trata-se de um embate entre o direito natural e o direito positivo. A questão, o caso difícil a ser solucionado, e que é o ponto central dessa obra, nos traz a história de 5 exploradores de cavernas de uma sociedade amadorística de exploradores de caverna, espeleólogos, né, como é o nome, o termo correto dessa ciência ou dessa prática, dessa especialidade, e eles vão fazer uma expedição científica numa caverna com uma formação de calcário, rocha calcária, numa cidade, né, num condado de, deixa eu dizer para vocês aqui, o Longfellow traz para a gente, condado de Stonefield, né? E eles ficam presos. Eles entram, estão já no fundo da caverna, já buscando lá o que eles foram pesquisar, e muito ao fundo quando ocorre um deslizamento, e esse deslizamento de pedras, essa veda a entrada da caverna, eles ficam presos lá. A partir do momento que eles ficam presos, há todo um desenrolar de fatos. As pessoas que ficam do lado de fora da cidade notam que eles não voltam para casa, suas esposas, os membros da sociedade de espeleologia, né, de exploradores de caverna, e começam a procurar pelos 5 membros que ficam presos na caverna, e esses 5 membros levam um rádio, e por esse rádio eles começam a se comunicar com quem está fora. É feita toda aquele aparato de apoio, de suporte, de socorro para tentar, as pessoas do condado, a cidade se mobiliza para tentar tirá-los de lá com vida, e aí começa todo o drama que vai
resultar no problema central, que vai ser o julgamento desse caso pela Suprema Corte. Passam-se os dias e esses 5 homens que lá estão, dentre eles a futura vítima, e aqui eu já conto um aspecto importante desse livro, que é o Roger Wetmore. Eles estão lá dentro, acabam as provisões de alimento, eles não têm mais, com o passar do dia as pessoas tentam abrir a entrada da caverna, não conseguem, os bombeiros, e há novos deslizamentos de pedras que vedam mais ainda a entrada e torna-se quase que impossível buscá-los lá dentro. O tempo vai passando, as pessoas que estão do lado de fora ainda conseguem contactar pelo rádio que está com esse membro, que é o Roger Wetmore, e lá já por mais de 20 dias lá dentro as provisões acabam, eles não têm mais comida, eles não têm mais o que beber e chegam à situação terrível, o dilema ético, e aí entra um dilema ético, de terem que matar alguns dos companheiros que estavam lá presos, para poder se alimentar, já que não existe mais comida e eles estavam prestes a morrer de fome. A ideia parte, inclusive, do Roger Wetmore, que comunica às pessoas que estão do lado de fora, pergunta se há algum juiz e se isso poderia ser feito, ou seja, alguém matar um outro companheiro para poder servir de alimento, de comida, e aí eles praticariam canibalismo, e ninguém responde. Ele pede que uma autoridade governamental responda essa dúvida, também não vem de fora a resposta. Por fim, ele pede que algum sacerdote diga se isso é possível ser feito, ninguém responde, e cala-se o comunicador. Eles não conseguem mais contato, perdem contato com as pessoas que estão lá dentro da caverna presa, os membros da sociedade espeleológica. E o que acontece? E entre eles, o próprio Roger Wetmore decide, ele tinha dados consigo e ele decide que os 5 membros tirariam a sorte nos dados, no lançamento dos dados. E aquele que perdesse, menor número, enfim, seria a pessoa que viria a morrer para servir de alimento para os outros 4 que ficariam vivos. Ele mesmo teve essa ideia, os outros colegas acham aquilo um absurdo e titubeiam em decidir daquela forma, mas com o passar do tempo, passam um dia todo discutindo, resolvem então que será dessa maneira. E aí, quando eles resolvem jogar os dados, um pouco antes de jogarem os dados, o próprio autor da ideia, Roger Wetmore, volta atrás, diz que não jogaria mais, que acha que aquilo era um absurdo e que ele resolveu mudar de ideia, que esperaria mais um dia pela salvação. E os outros, já indignados e com muita fome, obviamente, decidem não voltar atrás, jogam os dados, cada um deles, e jogam inclusive em nome do Roger Wetmore, que aceita, e ele perde. E perdendo, ele vem a morrer, a ser morto para servir de comida para os colegas. Pois bem, esse é o caso central. Lá pelo 32º dia, finalmente conseguem desobstruir a entrada da caverna e eles são retirados lá de dentro. Quando se retiram, a polícia descobre que eles tinham matado e se alimentado da vítima, Roger Wetmore. A partir daí eles são julgados por um júri popular que os condena. E há um recurso e vai para a Suprema Corte, que terá então que decidir. A Suprema Corte tem 5 juízes, e os 5 juízes, dos 5, um é o presidente, e os outros 4 compõem o tribunal. A Suprema Corte avalia esse caso, que é um hard case, é um caso dificílimo, é extraordinário, foge à normalidade do direito penal, e daí surgem todas as questões éticas que vão ser analisadas para entender como é difícil e que nem sempre o direito tem a resposta, a solução para tudo. O direito natural, que seria a lei que não impera nos códigos, deveria valer para aqueles homens que estavam lá dentro? É uma das questões que se coloca. Eles não estavam sob as leis do condado mais, porque eles estavam quase que numa situação de estado de natureza, e daí a morte daquela vítima seria justificável? Outra questão que se põe.
ou não, deve-se aplicar o direito positivo independentemente de qualquer questão, porque foi um caso de canibalismo e o canibalismo resultou num crime de homicídio. O homicídio é tipificado na lei, no Código Penal daquele país e daquele condado. Então, ou outra questão que se coloca nessa obra, a natureza do contrato entre eles lá dentro, no estado de natureza, numa situação não regida pelo direito positivo, porque eles estavam no subsolo e dentro de uma caverna, e não na sociedade, do lado de fora, na civilização e na cidade, valeria o contrato pactuado entre eles, entre os que estavam lá dentro, para que um morresse? Seria válido esse contrato? Ele seria unilateral ou seria bilateral, multilateral? Então, meus amigos, aí se coloca o direito natural e o direito positivo. São questões de hermenêutica jurídica, porque os julgadores vão apresentar visões diferenciadas a partir das suas formações acadêmicas e jurídicas, daquilo que eles entendiam do mundo do direito, dos seus institutos, dos seus conceitos. E segue-se um debate muito sério, muito rico, muito interessante vocês lerem, sobre a questão de se deveria seguir a lei escrita ou interpretá-la com critérios de justiça, levando em conta a realidade social e fática daquela situação, que não é uma situação standard, padrão, comum, mas na verdade foge à normalidade dos fatos normalmente analisados pelos juristas, pelos julgadores, pelos magistrados. É interessantíssimo. Então a legislação, a regra jurídica que a história segue, que aquele condado, daquele país, daquela cidade segue, e que é a base do julgamento dos juristas, é a NCSA, parágrafo 12, que dizia: quem quer que intencionalmente prive outrem da vida será punido com a morte. Então seria esse o embasamento legal sobre o qual os juristas dessa Corte Suprema iriam analisar o caso e a lei para interpretar qual a solução, para descobrir qual a solução. Então, esse foi um caso que se apresentou com muitas questões problemáticas e com dilemas éticos, né, em relação à decisão tomada pelos autores do homicídio, os 4 membros da Sociedade Espeleológica que foram acusados e condenados à morte, e pela vítima, que foi quem deu a ideia de que se cometesse aquele ato de matar alguém. Então vejam só como não é nada fácil, e como o direito, às vezes, quando ele sai do nível padrão dos fatos e acontecimentos normais, ele se torna extremamente difícil. Julgar, ser julgador, seja o júri popular, que é soberano, seja o magistrado que tem a competência para analisar, processar, julgar aqueles casos, você, por grande parte das vezes, vai ser confrontado com questões que fogem à alçada jurídica e que vão, inclusive, ao nível do senso de justiça, que é maior do que o senso de direito, que é a mera aplicação da lei ao pé da letra, digamos assim. Então, é uma obra interessantíssima. Há tantas outras questões aqui dentro que nós poderíamos falar, mas esse vídeo iria ficar muito grande, então eu proponho para vocês a leitura, estudantes de direito, gente que gosta das questões jurídicas, dessa pequena e interessante obra, O Caso dos Exploradores de Caverna de Longfellow. Essa é a minha recomendação e nesse vídeo especial para vocês. Até a próxima.